agora. E pronto. Agora sim tá gravando. Deixa aparecer a logo do colégio, né? Porque você sabe como é que é, né? Fazer a propaganda. Aquele esquema que vocês já sabem como é que funciona. Tá vendo a obra? Vocês não viram ainda, né? Aqui, ó, a obra de arte de meu filho, ó. Ele foi riscar aqui em cima, riscou embaixo. É. Papai, tô desenhando, papai, tô desenhando. Obra de arte É apenas. obra de arte, claro. Agora eu tenho que ver como é que eu vou cuidar disso, né? Eu tenho que. Quando faz uns 6 já Deixa vai aí. estar no tablet aí, pô. É, Vai né? esquecer os desenhos, vai pro tablet, professor. Não, não, essas tecnologias ainda ele vai ficar sem, por enquanto, né? Eu acho que é Poxa, legal, é deixa aí, não importante, tira mas da agora. parede, não. Não Como é tira que. da parede, não. Ah, Deixa assim mesmo. tem que tirar. Já vou, tô Por organizando a quê, pintura velho? da casa. Tem que pintar a casa. A casa tá um caos. Essa A parede. casa tá. Só dessa parede já dá pra deduzir que a casa tá linda. Não, mas não, assim, tem lugares específicos que ele fez isso, né? Ele tem, pô, ele tem um conjuntinho de guache e tintas, ele tem onde pintar, sabe? Ele tem os quadrinhos dele, ele pinta os quadrinhos dele lá no papel. Ele prefere a parede porque a parede é mais É mais branca. legal. Tá a parede, o corpo dele, ele prefere essas coisas, tá? Uma vez quando eu era criança, eu peguei o batom da minha irmã e esfreguei na cama dela. Ah, mas na cama é tranquilo. Na cama é tranquilo, pô. O problema é a parede, né? E a casa ainda é alugada. Aí vocês tiram como é que fica o meu esquema. Mas tudo bem, a gente sobrevive, né? O fim do mundo não. Galera, bora lá, ó. Eu vou montar aqui. Eu vou até já botar para salvar esse programinha. Porque para não acontecer de eu perder, né? Aí eu boto aqui. No DNA, salvar, pronto. Aí eu fico salvando com frequência, porque se travar alguma coisa a gente Se não perde. alugado é melhor ainda, professor, né? Não Na é? parede. Deixa aí, vai embora, hã? Deixa aí, vai embora. Nem Ah, paga aluguel, já. Vai, acabou. é, né? Seu pai aluga casa? Não. Graças a Deus, não. Então, por isso que você fala isso, cara. É por isso. Vamos lá. Galera, eu vou tentar usar textos aqui e aí eu vou escrever as coisas quando for mais bacana para escrever, tá? Basicamente, a gente vai falar sobre alterações cromossômicas, certo? Esse que é o nosso No módulo 3? tempo. Não, Em não, que calma. módulo? Calma aí. Deixa eu abrir aqui direito. Eu tenho que acompanhar pelo livro de vocês, que eu não sei acompanhar ainda aqui, não. É o módulo 2 ainda. 2 não. É o 2 isso. A gente falou. É o 2? Peraí. Sim, é o 2. A gente falou sobre. É na página 492, né? A gente falou sobre herança restrita ao sexo, né? Herança relacionada ao cromossoma X. E agora a gente vai falar sobre alterações cromossômicas, né? Os tipos de alterações. Tá bom? Continuação. Então, por isso que eu falei para vocês que eu preciso dar um corre. É por conta disso daqui. Eu preciso fechar esse módulo hoje e já adiantar uma parte do módulo do terceiro, quarto módulo, eu acho, para sexta-feira só concluir. Então, eu tenho que terminar a aula de vocês hoje falando de terapia gênica. Tem que ser o último assunto da aula de hoje, tá bom? Então, bora lá, ó, gente. Alterações cromossômicas. Pô, como é que eu posso organizar ela aqui? Eu posso dizer para vocês que nós temos alguns tipos de alterações, tá? Aí eu vou tentar montar um esquemazinho aqui. Ó. Então, nós temos tipos de alterações. Esses tipos de alterações, eu posso organizar ele basicamente em dois. O professor vai tentar fazer um negocinho bacana aqui, mas com certeza ele não vai conseguir. Dois tipos, tá bom? Quais seriam elas? A alteração que nós chamamos de numérica. Eita. Numérica. Certo? Oxente. E as estruturais. Tá? E aí a gente vai conversar sobre cada uma delas. A numérica, eu já vou deixar para vocês aqui outros dois tipos de classificação dela, que é
a que as euploides e as aneuploides. Então, de forma geral, a gente vai ter essa organização. Tá? Então, quando eu falo de tipo de alteração numérica, eu estou relacionado ao tipo, à quantidade de cromossomos, certo? Então, quando eu falo tipo de alterações numérica, ele está relacionado ao número de cromossomos que pode estar presente no ser vivo, tá? E essa alteração a gente pode classificá-las como euploides e aneuploides. As euploides, ele está relacionado à duplicação, triplicação ou até a divisão do número total de cromossomos. Enquanto a aneuploide, ela está relacionada aos números dos cromossomos. Como assim, para ficar mais claro? Olha, quando a gente pega o ser humano, um homem ou uma mulher, ele vai apresentar 46 cromossomos, certo? Desses 46 cromossomos, 23 vêm do pai, tá? E os outros 23 vêm da mãe, certo? Então, basicamente, é isso aqui que vai formar, tá? Quando eu falo, então, quando a gente fala disso daqui, a gente diz o seguinte, diz que esse valor aqui, ele pode ser representado pelo um códigozinho que a gente chama de 2N, porque o 2 faz referência a o 2 faz referência à quantidade de genes que vem, né, de cromossomos. Como vem 23 do pai e 23 da mãe, 2M significa que vai vir 46. Então a gente tem essa representação para dizer a quantidade total de cromossomos que nós temos, né? Nosso cariótipo ele é formado dessa forma. Deixa eu pegar uma imagem aqui de um cariótipo normal para vocês visualizarem o que eu estou falando. Eu vou pegar um bonitinho, tá, gente? Então, quando eu falo de cariótipo, eu estou falando disso daqui, ó, tá vendo? É essa a representação que eu estou falando para vocês. Vocês estão conseguindo ver de boa? Vocês estão vendo aqui, tem dois tracinhos, ó. Tem esse tracinho, tem esse de cá, ó, que formam um X. Eles se juntam em alguns e estão formando um X. Mas em outros, você vê que estão mais separados. Um desse vai vir da sua mãe, um desse vai vir do seu pai. Então, observa que a gente tem 22 cromossomos autossômicos, ou seja, são cromossomos muito parecidos. E temos um par 23, que são os cromossomos sexuais, certo? São esses que definem o sexo da pessoa. Se vai ser homem ou se vai ser uma mulher. No caso de K é XY, isso significa que vai ser um homem. Eu peguei um modelo que é de um homem, para a gente ver. Tá certo, gente? Então, isso daqui, ó, são todos os cromossomos. Isso daqui é os 2N, tá? Que representa os 46 cromossomos, ou os 23 pares de cromossomos. Pronto. Então, euploides, quando eu falo de euploides, eu falo que vai ter uma alteração no número total de cromossomos. Então, em vez de eu ter os 23, eu posso ter 46 pares, tá? Ou eu posso ter apenas 23 cromossomos, não tem nem os pares, tá? Então, quando eu falo de euploides, a gente pode dizer que pode ter uma representação da seguinte, ó. Vai ser quando vai ter N cromossomos, quando vai ter 3N de cromossomos, ou quando tiver 4N de cromossomos, por exemplo, tá certo? Ou seja, o cariótipo como um todo, ou ele diminuiu pela metade, ou ele duplicou, tá? Ou ele aumentou uma quantidade a mais, certo? Isso daqui é uma ação muito rara e não gera embrião vivo nos seres humanos, tá? Isso daqui, o resultado final para os seres humanos é que vai gerar um feto morto. Então a gente não tem casos de pessoas euploides, certo? Não existe. Já nas plantas isso existe, tá? A gente pode ter plantas com N cromossomos, com 3Ns, com 4Ns e por aí pode seguir. Essas plantas que apresentam essas características, inclusive elas são bastante usadas na agricultura porque elas podem gerar plantas maiores, mais fortes e tudo mais, certo? Então, para o ser humano, para os animais, isso não existe. Já para as plantas, isso pode existir sim em algumas espécies, certo? Aí, quando eu falo dos aneuploides, aí aqui eu já estou falando de uma coisa mais específica. Eu estou dizendo que
eu não tenho o acréscimo, a dobra do número de cromossomos, ou a redução absurda do número de cromossomos, né? A falta de um número grande de cromossomos. Quando eu falo do aneuploidismo, eu estou falando da capacidade de ter um cromossomo a mais, de ter dois cromossomos a mais, de ter faltando um cromossoma, certo? E aí ela vai gerar umas outras características. Já, diferente do euploide, do euploide, o aneuploide ele vai gerar seres vivos, só que com algumas síndromes. Por exemplo, a síndrome de Down, que é o mais conhecido de todos. Ele, se me falha a memória, uma trissomia no cromossoma 21, que é quando vai aparecer 3 cromossomas em vez de 2, tá? É mesmo, Pedro? Eita, vida triste. Ô, professor, Ah, por que no caso da euploidia, o embrião acaba morrendo? é porque vai ter uma quantidade de genes exageradas e eles não vão saber expressar corretamente qual vai ser, sabe? Aí o próprio organismo ele identifica isso como um erro e já literalmente já mata a célula. É normal, gente, não tem nada de anormal nisso não, isso é um processo normal. Quando tem um erro muito grande, como isso é um erro grosseiro. Quando tem um erro desse, a gente faz o quê? Quando a gente faz uma coisa que faz uma coisa muito errada, a gente amassa e joga fora. Aqui também, na vida é isso aí, ó. Eles viram que tem um erro muito grande, eles simplesmente vai desfazer essa célula, eliminá-la antes que gere uma coisa que seja pior, prejudicial, tá? É como se ela descobrisse, falou, opa, esse negócio aqui não vai dar certo. Aí como ela sabe que esse negócio não vai dar certo, ele simplesmente vai lá e destrói. Então a neuploidia, a neuploides eu posso escrever aqui que é... Aqui, ó. Posso escrever que é quando o indivíduo pode ter... Vou botar organizadinho aqui. Pode ter poucos cromossomos a mais ou a menos. Tá certo? Professor, Fala. aqui no livro fala que tem uma classificação. Fica resultando em trissomias, 3 cromossomos, monossomias, apenas um cromossomo, Eu vou falar sobre isso agora. e no... Eu vou falar sobre isso agora. Tá? Aí, ó, quando a gente fala do aneuploidia, e como eu falei, a partir desse momento tem seres, as pessoas podem sobreviver, existe uma classificação, tá? Certo? Que a gente pode definir de forma mais geral, tá? E aí essa classificação, ela gera as famosas, as classificação não, a classificação não, mas o fato de ter essa alteração vai gerar as famosas síndromes da aneuploidia, tá? Como é que funciona essa classificação? Como eu falei aqui, ó, o aneuploidia ele está relacionado à quantidade de cromossomas que pode ter a mais ou a menos, mas é uma quantidade pequena. Então, para essa situação, se criou essa classificação que eu vou botar aqui embaixo, tá? Eu posso classificar elas em trissomia, tá? Que é quando, ao invés de apresentar os 2 cromossomas, um dos canais, né, um dos pares, ele vai apresentar 3 cromossomas, né? Então, aqui, ó, é quando, ao invés de apresentar 2 cromossomos, ou, ao invés de apresentar 2 cromossomos, ele possui 3, certo? É a trissomia. Como é que eu posso fazer uma representação da trissomia? Aqui, ó. Bora pegar esse 4 aqui. Esse 4 está tendo 2 cromossomos aqui. Em vez desses 2 aqui, ele pode aparecer, ó, um 3 aqui. Na hora que eu falar das síndromes, eu vou pegar 2 exemplos de síndrome e vou pegar o printzinho do cariótipo e vou jogar para vocês verem. Então, observa que eu construí aqui 3 cromossomas. Tem 2 mais um. Galera, isso acontece por quê?
Porque na hora que está formando a genética, na hora que está formando a meiose, dividindo os cromossomas, separando os dois, pode acontecer de simplesmente um lado puxar os dois e o outro ficar sem nenhum. Tá certo? Se um lado puxar os dois, na hora que for fazer a junção genética, ele vai ter esses dois do pai ou da mãe, mais um terceiro, certo? Que vai vir referente ao outro par. Aí fica esses três, tá certo? Então isso pode acontecer, é raro, mas acontece, tá? E aí vai gerar N situações. Quando a gente for falar dessas síndromes, eu vou falar mais ou menos um pouquinho de cada uma delas. Aí no caso, eu vou falar delas, mas eu acabei não focando em explicar o que cada síndrome causa. Aí vai acabar com uma tarefazinha extra aí para vocês pesquisarem sobre isso, tá? Porque senão a gente acaba gastando também um tempo que eu tenho que cortar aqui por causa do nosso objetivo de hoje. Então, ó, eu tenho a monossomia. Aqui já é o contrário, né? Ao invés de apresentar dois, ele possui três cromossomos. Aqui ao invés de apresentar dois, ele possui um cromossomo. Eu não coloquei essa parte inicial aqui porque você já sabe que vai cair nessa daqui também, tá? Então, ao invés de apresentar isso daqui, vai faltar um cromossomo, certo? Pode faltar um cromossomo, tá? Então, basicamente, essa é a classificação que a gente precisa compreender desse tipo de alteração genética. Aí, a gente tem as famosas síndromes, tá? Eu vou escrever aqui. Aí temos as síndromes da aneuploidia. Para você ter que melhorar a letra, para você estar com a letra mais bonita. Aneuploidia. Tá? Não sei se é o tamanho da letra. Vou diminuir aqui para a gente ver como é que fica. Aí eu vou falar de algumas dessas síndromes, tá? Então a gente vai começar com a síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. Gente, aí aqui eu já vou aproveitar para explicar para vocês como ele é transcrito as informações, tá? Quando eu falo de síndrome de Klinefelter, vocês vão ver a representação dessa forma aqui, ó. 47 x x y. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu vou explicar aqui e vou apagar, tá bom, gente? Quando eu falo da síndrome de Klinefelter, o que é que está relacionado a isso daqui? Quando a gente pega um ser humano normal e tudo mais, eu posso literalmente fazer uma representação do seu código genético da seguinte forma, ó. 46 x aqui, tá? E aqui 46 x y. Observe o que é que eu estou fazendo. Nesse primeiro passo aqui, ó, nesse primeiro pedaço, eu coloco exatamente a quantidade de cromossomos que tem no organismo. Ele tem 46 cromossomos. Já nessa parte de cá, aqui a gente coloca os cromossomas sexuais para distinguir se é homem ou se é mulher. Então essa vai ser a representação. Os 46 cromossomos está incluídos os 2 cromossomas sexuais, tá? Aí quando vocês olham a síndrome de Klinefelter, você já descobre qual é a síndrome olhando para ela. Observa aqui, ele tem 47 cromossomos, ou seja, tem um cromossomo a mais. E ele já identificou que o cromossomo a mais é o cromossomo X extra que nós temos. Porque ou ele é XY ou ele é XX. Se tem 2X é porque ele recebeu um cromossomo X a mais. Tá certo? Então, a gente descobriu que a síndrome de Klinefelter é uma síndrome relacionada a um cromossomo X a mais nos cromossomas sexuais. Tá bom? Então, essa é a forma que vocês identificam. E aí a gente vai ter variações dessas explicações. Eu vou pegar aqui, ó. Síndrome de Klinefelter. Deixa eu pegar aqui uma imagem legal para a gente ver. Professor, Pode e falar. como descobre se a pessoa tem esse síndrome? É teste genético. Aí é pelo genético. Apesar que, antes disso, algumas características físicas, elas acabam
descrevendo, se você consegue perceber em algumas características, tá? Porque, por exemplo, aqui, eu acho que eu lembro um pouquinho disso de cá. A síndrome de Klinefelter, ele vai trazer uma característica, a maioria dessas síndromes vai trazer retardo mental. Isso é um fato que ele está bem relacionado, a maioria. Mas essa daqui, por exemplo, vai trazer um homem que tem uma produção de hormônios femininos um pouco mais forte. E aí ele pode desenvolver mamilos, por exemplo, ele pode desenvolver peitos femininos e outras características, tá bom? Mas é uma coisa que eu li em todas elas, inclusive no livro de vocês está bem bacana sobre isso. Ele traz, eu vou até botar uma tarefa para vocês do livro, para vocês fazerem para mim aí. Ele traz essa situação, tá bom? Eu vou apresentar essa daqui, não vou botar os outros não, tá, gente? Eu vou botar o cariótipo apenas agora do síndrome de Down para vocês verem, porque, no geral, o restante dos cariótipos é diferente, é a mesma coisa. Quer dizer, só ver aqui. Síndrome da Poly-X. Deixa eu ver se eu acho esse daqui. Ah, achei um aqui, legal. Eu vou pegar um outro aqui que eu quero apresentar para vocês na hora que eu for, porque ele é um pouquinho mais diferente do que esses que a gente está trabalhando. Pronto. Então a gente já viu essa parte. Bora agora ver a outra síndrome aqui. A síndrome de Turner. A síndrome de Turner já é o oposto, ó. Ele vai apresentar 45 cromossomas e o cromossoma X, ó, e um zero aqui. Quando eu coloco zero, significa que ele não vai apresentar o outro cromossomo, tá? Ele vai ter apenas um cromossoma sexual X, né? Ou seja, essa é uma síndrome que acontece nas mulheres, certo? Vai ter esse X. Eu acho que nas mulheres, eu acho que, na verdade, deu branco aqui, mas acho que nem formou órgão sexual completamente. Certo, gente? Ele vai formar essa síndrome aqui, que vai estar faltando um cromossomo. Bora pegar essa imagem também, né? Turner. Aqui. Tá vendo, pessoal? Olha a diferença aqui, tá vendo? Não apareceu o cromossoma Y. Só tem o cromossoma X. Nem Y nem X, né? Só apresenta um. Essa daqui é a síndrome de Turner. Geneticamente é isso que acontece aí. A outra síndrome é a síndrome de Jacob. Síndrome de Jacob. A síndrome de Jacob, ela já é a síndrome já que forma uma trissomia. É o cromossoma X com dois cromossomas Y. Tá bom? Bora pesquisar aqui. Síndrome de Jacob. E a imagem. Essa daqui, tá vendo? Síndrome de Jacob. Agora, uma síndrome bastante curiosa. Ah, já acabou o espaço aqui. Aqui, ó. Síndrome do Poly-X. Essa síndrome do Poly-X, ela pode ter, vou até fazer assim, ó, para ter várias representações, tá, gente? Ela pode ter 47XXX, 48XXXX e pode ter até o 49. Tá? São mais raros de acontecer, certo? O mais comum é 47, por exemplo. Essa síndrome ela acontece quando há uma quantidade de X a mais do que o esperado para essa síndrome. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Síndrome do Poly-X. X 48 XXX.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Das explicações, só estou achando a dos 3x. Tá? É a mais comum, né? As outras são bem mais raras de se acontecer. Que é essa daqui, tá vendo? A síndrome do poli-X, que apresenta bem mais X do que deveria. Tá? E aí, além dessas, nós temos outras duas síndromes, que aqui já tem uma representação diferente para a gente poder ver. Tá? Eu vou puxar até um pouquinho mais para cá. Que é a síndrome de Down. Certo? Por que ela é um pouco diferente? Porque, olha, ela vai ser uma trissomia. Só que, por exemplo, ela vai apresentar o cromossoma XY, mas quando tem uma alteração diferente, eu adiciono aqui o mais e coloco o par do cromossoma que vai ter essa alteração. No caso, ela tem alteração no cromossoma 21, né? E claro que ela é representada de duas formas, porque a gente pode ter a síndrome de Down tanto em homens quanto em mulheres. Bom, gente, então bora pegar aqui uma síndrome de Down. Aí eu acho que das trissomias essa é a mais conhecida pelas pessoas. Porque a gente consegue ver pessoas com síndrome de Down e são bem mais comuns no nosso dia a dia. Tá? Mesmo assim, também é uma síndrome rara, tá, gente? É bem rara de acontecer. Aqui você pode ver a trissomia cromossoma 21 aparecendo. Tá? E para fechar, a nossa última síndrome, a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é uma trissomia no cromossoma 18. 47, XX mais 18. Essa é a representação. Já que eu achei todas, né? Bora botar essa também. Edwards. Eu fico buscando imagem bacana aqui, só acho as imagens diferentes. O Prisioneiro livro tem as imagens. Tem, né? Edwards, eu tô atrás aqui, não tô achando uma que eu gosto, não. São todas iguais a essa. É porque, queira ou não, aqui vocês já conhecem, vocês estão vendo agora, né? Cariótipo. Depois, gente, vocês podem procurar até imagens dos rostos das pessoas com essas síndromes, porque elas literalmente apresentam características bem diferentes visualmente, sabe? É um fato curioso sobre elas. Você consegue identificar, ter uma pré-identificação apenas olhando essas pessoas. Tá? Mas assim, novamente, a maioria dessas síndromes elas vão trazer um retardozinho mental. Não, tá? Não quer dizer que elas não consigam fazer as coisas, mas vão ter um pouco mais de dificuldade para aprender algumas coisas. Tá bom? Então a gente viu todas essas alterações cromossomáticas em relação ao número de cromossomos, tá? Agora a gente vai ver as alterações estruturais, tá? Então bora falar sobre as alterações estruturais. Bom, eu vou ter aqui 4 tipos de alterações estruturais. Eu acabei fazendo um desenho com os meninos da turma, mas com vocês vou botar logo a imagem. Alterações estruturais cromossômicas. Cadê? Essa imagem aqui foi a que eu mais gostei. Copiar a imagem. Então aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Essas são as alterações. Vou até deixar ela grandona. Essas são os tipos de alterações estruturais. Esse assunto não tem no livro de vocês não, tá, gente? Essa parte de cá. Ele só fala que tem as alterações estruturais e que elas acontecem na modificação de partes do cromossomo. Então eu estou trazendo um pouquinho mais agora. Primeiramente, a gente tem delação, adição, duplicação
inversão e translocação, tá? Olha, a delação é essa primeira. O que acontece? Delação está relacionado à deletação, né? Bora traduzir para a linguagem de vocês. Ele está relacionado a uma parte deletada da estrutura. Então, observa aqui, ó, que nesse cromossomo eu tenho a parte azul aqui, eu tenho a vermelha, só que está faltando aqui, ó, essas duas partes. Então, essas partes elas foram deletadas da estruturação, tá? Por isso que chama de delação. Já a adição, Acontece. vai faltar os alelos representantes para poder fazer a pareação e produzir o código genético. Entendeu? E os nossos alelos eles não terão seu par representativo e poderão simplesmente não serem expressados. Ou seja, a célula... Aqui acontece em células, né? Elas podem morrer. Temos a adição, que é quando há um acréscimo de uma parte de alelos diferente desse cromossoma, o que desalinha todos os outros alelos, tá bom? Temos a duplicação, que é quando ele literalmente pega uma parte e duplica. Observe que essa parte aqui, ó, ela está literalmente duplicada, tá? Tornando uma perna maior que a outra. Temos a inversão, que é quando acontece uma das pernas da cromátide ela solta, aí quando ela vai soldar, ela é soldada invertida. E aí modifica a posição. Observa aqui, ó, como modificou a ordem, ó. Tá vendo? Modificou as posições. E aí também desalinha todos os alelos. E a translocação. Na translocação acontece literalmente isso daqui, ó, pode vir parte de um dos cromossomos ir para o outro, ou até fazer troca de cromossomos totalmente diferentes, né? O que seria muito ruim. Pode falar. Sobre isso, a sua câmera tá tampando a parte da translocação. Daí não entendi muito bem. Ah, a câmera está na parte da translocação. Pronto, aí, ó. Aí. Então aqui, a translocação, como eu estava falando, ele está relacionado a quando a gente tem uma parte do cromossoma, ele vai se soldar em outro cromossoma. Tá? E aí ele vai literalmente perder essa parte, ele teve a mudança. Essa é uma das formas da translocação. Outra forma que é possível na translocação é quando a gente tem genes tem cromossomos de não homólogos, né, como a gente chama. Cromossomos não homólogos são cromossomos que não se alinham, tá? Eles não se alinham. São cromossomos, tipo, um cromossoma, a gente tem dois cromossomos, né, do pai e da mãe. Aí eles se alinham. O cromossoma do pé fica com o cromossoma do pé, o cromossoma que vai falar da mão fica com o cromossoma da mão. Claro que são exemplos bem esdrúxulos para facilitar o entendimento. E aí, por exemplo, quando eu pego o cromossoma do pé com o cromossoma da mão e eles trocam pedaços desses cromossomas, então, isso acontece. Quando há troca de pedaços desse cromossoma, aí a gente chama de translocação. Por quê? Porque vai ter o código genético totalmente diferente. Ou seja, no que era para construir a mão, vai ter um pedaço da construção do pé. O que era para construir o pé, vai ter um pedaço da construção da mão. Então, quando acontece isso também, a gente chama de translocação, certo? Uma outra coisa que eu acabei não falando aqui para vocês, que seria importante, é o famoso crossover. Era para ter falado já uns dias atrás. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui do crossover. Crossover. Português perfeito que eu escrevi aqui. Crossover. Isso. DNA. Tá? Ó, o crossover, geralmente, ele está associado à mutação de parte do código genético de genes homólogos, tá? E aí, não teria imagem legal não, gostei de uma imagem que eu vi aqui. E aí essa alteração, ele dá as características que são relacionadas às evoluções genéticas, tá? Pedro, o autismo, cara, tá gravando, Ana? O autismo, ele é um pouquinho mais complicado. Até onde eu sei, não se tem uma pesquisa que determina o que causa o autismo, tá? Então não tem um gene que leva ao autismo, tá? Acredita que seja uma mudança no DNA, certo? Mas não se tem dizendo é isso, é aquilo, sabe? Não tem uma... Pega o DNA de quem tem autismo. A galera já faz esses estudos, eles não conseguem ver uma característica única. É porque é uma doença muito complicada, cara, para se identificar o motivo. Tá, que se você não faz exame de sangue para descobrir que você tem autismo, sabe?
O autismo ele é mais identificado por observação, cara. Tem noção? Não tem. Tipo assim, vou fazer um exame de sangue, vou descobrir se eu vou ter autismo, se eu não vou ter autismo, se eu tenho, se eu não tenho. Não tem como, cara. É uma viagem isso. Agora, eles estão relacionados dizem que pode ter sequências, trocas de bases do código genético. Ele está meu cérebro relacionado ao de quem tá DNA. Mas não tem como descobrir ainda dessa forma. Fala de novo. Abre o cérebro de quem tem autismo. Não é tão simples, né, Ricardo? Não é tão simples, não, né? Ô, Júlia, assim, autismo, cara, é espectro. A gente chama tudo a gente chama de espectro, tá? Por quê? Porque a gente não é uma caixinha. A gente não é ou é isso ou é aquilo, tá? Existe sempre uma régua, tá? E essa régua você está relacionado do extremo, do extremo de problema ao outro extremo do não problema, sabe? Então você pode estar nesse extremo. Você pode ter o autismo, você não, né? Uma pessoa pode ter o autismo severo que ele simplesmente não consegue ter foco nenhum. Foco em relação às pessoas, por exemplo, não consegue ter foco nenhum, certo? Ele vive no mundo dele, literalmente no mundo dele. Aí tem os autismos mais leves, onde as pessoas conversam, conseguem desenvolver uma vida normal e muitas vezes vivem a vida inteira sem saber que eram autistas, tá? É muito relativo, tem um espectro, então você vai ter gente em todos esses espectros, tá? E é uma coisa complicada assim, de identificar. Eu não tenho o menor gabarito, nem sequer conhecimento para falar minimamente do que o autismo é, sabe? Eu não posso chegar aqui e dizer o autismo é isso, o autismo é aquilo. Eu não tenho condições nenhuma, gente. Nenhuma, tá bom? Como eu não tenho condições, eu não faço esse tipo de associação. Só posso trazer para vocês um pouquinho do que pode ser, do que pode vir a ser, tá bom, gente? Certo? Então aqui eu ia fazer os desenhos, mas acho que isso daqui já fica mais tranquilo, tá? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar para vocês, eu vou deixar aqui texto escrito sobre a definição de cada uma dessas, tá? Deficiência ou delação. Então, ele perde uma parte do material genético, tá? Aí temos duplicação, quando um pedaço do cromossomo duplica. Vou deixar isso aqui para ficar junto para vocês. Inversão, quando uma parte do cromossoma é soldado invertido. Ou seja, ele se solta e acaba sendo soldado de forma invertida. Certo? Tá? E temos aqui a nossa última, que é a translocação. Quando parte do cromossomo é trocado entre cromossomos não homólogos, que são aqueles cromossomos que não fazem, não se pareiam, né? Eles não são associados. Então, vou deixar isso aqui para vocês para facilitar aí, ó. Tá bom? Pronto. Então, com isso a gente fecha esse primeiro bloco. E aí a gente vai dialogar agora um pouquinho sobre o DNA, tá? Aí a gente vai pegar uma situação um pouco mais solta. Pronto. A gente vai pegar uma situação um pouquinho mais livre para a gente trabalhar. Deixa eu ver como é que ficou a página aqui. Ficou bonitinho. A gente vai construindo sem ver, não sabe como é que fica. Ficou bonitinho. Pronto. Bora lá. Então, gente. Alguma dúvida nessa primeira parte que a gente trabalhou? Vamos aí. Me tragam aí. Tá tranquilo? Deu para encarar direitinho? Deu para entender? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né, gente? Eita, que ligado o ventilador. Eu. Bom, De novo. faz isso não, Pedro. Faz isso não. Então, vocês estão percebendo como é que funciona, assim, não tem
nenhum segredo, não tem nada de assustador. É simples, é fácil. Isso é como todo assunto de biologia. É nome pra caramba. Como eu falo nos joguinhos, quando você tem que aprender o que é skill, o que é clutch, o que é isso, o que é aquilo. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, igualzinho. Faz isso não, Ricardo, que é chato. É bem chato esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá então. É, bora seguir pela essa parte. Agora a gente vai falar de genética molecular. Ou seja, capítulo novo. Ficou grande demais. Não gosto de coisa muito grande, não. Vou falar sobre genética molecular, tá bom? E aí a gente vai falar de algumas partezinhas específicas e separadas. Bora começar falando do DNA. Para quem lembra, né? No português é chamado de ADN, que é o ácido, com D maiúsculo. Deso. Vixe, Matheus, deu branco. Desoxirribonucleico. É um nome bonito. Desoxirribonucleico. O professor vai ficando velho e as palavras elas vão subindo da cabeça. Só pra explicar, só pra falar que não tá aparecendo nada na tela não, viu? Ai, que ótimo, então, que vocês não viram errando. Obrigado. Que ótimo, o professor deu um zerrinho feio aqui, aí vocês não viram. Pronto, agora tá aparecendo. Obrigado, Pedro, pelo aviso. Certo? Aí, galera, o DNA da gente, ele é uma descoberta recente, tá? Eu aconselho que vocês leiam essa parte que tem no livro de vocês. E ele traz um pouquinho da história de como surgiu o DNA. Dos pensamentos de gene, desde Mendel, das associações, do acreditar que a nossa estrutura toda era só proteínas e que essas proteínas viviam no nosso corpo, até o ponto de descobrir que tinha um lugar que ele gerava essas proteínas, de ter a visualização do DNA, que ele é uma dupla hélice espiral, levou-se bastante tempo. Inclusive, essas últimas definições do DNA, elas são até recentes, coisa de 50, 60 anos, certo? E os exames de DNA, por exemplo, são mais recentes ainda, coisa de 50 anos no máximo, para trás. Tá? Então, em relação ao que a gente já descobriu de ciência e tudo mais, essas são coisas que estão desenvolvendo aos pouquinhos e crescendo no decorrer da existência. Aí, tá? Como é que funciona, então? Como é que é a transmissão dessas informações? Eu vou escrever aqui em linhas rapidamente como é que acontece e a gente vai para um simuladorzinho. Então, observa. Eu tenho um DNA. O meu DNA, ele vai vai construir o que nós chamamos de um RNA. Tá? Esse RNA, ele vai para fora da célula buscar um ribossomo. E esse ribossomo, ele vai produzir todos os aminoácidos para formar as proteínas. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que o nosso código genético ele interage. Tá? E aí, aquele meme que eu lhe mandei. DNA, RNA. Das tranças. Tu lembra? Lembro mais ou menos. Tem que ver de novo ele aqui. Mas fale sobre ele. Que aí eu vou lembrando. Um lado tá a trança toda certinha, DNA. E do outro, só a metade da trança, RNA. Ah, é isso mesmo. Inclusive é dessa forma que ela é representada. Eu vou até achar uma imagem. Se você vai olhar no livro de vocês, tem, inclusive. Deixa eu ver aqui. DNA transcrição. Tá? Aqui, achei a imagem dos meus sonhos. Tá em inglês, mas vocês são bons de inglês que eu tô ligado. Deixa eu pegar ela bonitinha aqui, né? Eu tenho que salvar ela. Salvar a imagem como PNG na área de trabalho. Aí eu venho aqui. File. Ah, tá aqui o botão. Bota a imagem aqui. Área de trabalho. Ok. Olha que imagem bonita. Se eu tivesse achado essa imagem para outra turma, ia ser muito boa. Eu gostei disso daqui.
Claro que tá em inglês, né? Como eu falei para vocês, mas eu acho que inglês não é um problema não para vocês, acredito eu. Pelo menos esse inglês aqui bem básico. Deixar grandão. Olha, gente. Não tão grande que a gente não consegue ver. Pronto, tá aqui. Observe o que eu estava falando para vocês. Ó. Tem um DNA, aqui, o nosso DNA, certo? Ele vai sofrer um processo de abertura, vai ser produzido um RNA. Esse RNA vai para fora da célula, para o ribossomo, e aí no ribossomo ele vai formar a nossa proteína, tá bom? Ele funciona dessa forma aqui, o processo é esse. Esse processo que eu escrevi é esse. Agora a gente vai ver esse processo num aplicativozinho aqui, no programinha. Tá? Deixa eu abrir aqui direitinho. Modo estúdio. Aí. Então vamos lá. Então aí, ó. Tá? É isso aqui que vocês vão ver, olha. Esse é um aplicativozinho que tem de browser, né, que você acessa a página na internet e consegue ver. E aqui tem as funções genéticas, as expressões genéticas. A gente vai nessa daqui, que essa daqui representa de uma forma bem legal. Quando acontece a transcrição de um código genético, ela não acontece do nada, sabe? Ela tem a sua organização, a sua idealização. E aí, existem trechos do DNA, que são trechos que servem de identificação, de transcrição. Tá? É aqueles trechos onde algumas proteínas elas se alojam e depois que elas se alojam nessas posições, a gente consegue começar a fazer a transcrição do DNA. Tá? Quando alguns trechos elas não são para fazer transcrição, aí coloca um outro elemento que bloqueia essa transcrição. E aí, o número de elementos que favorecem ou que bloqueiam vai ser diferente para diversas áreas do nosso DNA. Aqui a gente tem 3 exemplos e a gente vai visualizar esses 3 exemplos. Aqui. Então, observe que aqui tem um quadrinho com todas as peças direitinhas. A gente tem o fator de transcrição positiva, a gente tem o RNA polimerase, ribossomo, destruidor do RNA e fator de transcrição negativo. Como é que vai funcionar? Fator de transcrição positiva, observe aqui onde ele encaixa. É uma região que chama de região reguladora, que é onde ela vai identificar que é uma parte do nosso código genético que precisa ser transcrito, ou seja, ele precisa ser copiado do DNA para um RNA. Para isso, depois que esse fator se gruda, a gente tem um RNA polimerase, que ele entra e produz esse RNA mensageiro. Tá? Aí tem esse M, o N significa RNA mensageiro, certo? Aí, dependendo da quantidade que for necessário produzir, ele pode produzir NRAs mensageiros, tá? Pode produzir vários, certo? De acordo com a necessidade. Quando se produz, vem os famosos ribossomos, e aí, ó, eles vão até poder se acoplar ao código genético, e ao se acoplar esse código, ele vai formar as proteínas. Essas proteínas vão se juntando de acordo com as identificações que eles vão fazendo, e simplesmente vai formando esses compostos de acordo com a necessidade do nosso corpo. Além disso, quando se forma isso... Live action. Hã? Caralho, live action. Ficou bom, né? Aí, quando vai se formando a quantidade certa de proteínas, a gente tem as outras célulazinhas que são as destruidoras do RNA. Como é que elas trabalham? Elas literalmente destroem todo o RNA para que não tenha mais a produção desses elementos. Certo? Claro que esse RNA mensageiro que eu copiei, ele não será feita, essa cópia toda, esse processo, essa transcrição não será feita dentro do núcleo, tá? Ele copia as informações do núcleo RNA, o RNA vai para fora do núcleo e lá ele começa a fazer essa transcrição. Aí produziu nossas primeiras proteínas. Negativo. O regulador, esse aqui é o regulador positivo, né? Ou seja, ele dá o sinal de transcrição. O negativo, ele já dá o oposto. Observa que quando tem o negativo, ele faz o processinho de ler, mas como ele não tem como se fosse a chave do início, ele não começa a ler, ele não faz a leitura dessa parte. Tá vendo? Isso. Sim. Aí é o DNA. Sim, aqui é o DNA. E como se forma o RNA? Ainda não entendi. Pronto. Eu vou repetir aqui, a gente vai para o segundo. No segundo é o mesmo processo, só que aqui a diferença é que ele tem 2 fatores de transcrição. Quando tem os 2 fatores de transcrição, ele identifica uma parte do código genético, uma parte daqueles termos, lembra?
adenina, citosina, guanina e timina. Ele vai identificar para poder localizar e fazer esse processo. Aqui no caso, ó, se eu tiver apenas um, o RNA polimerase, ó, ele não identifica. Ele só vai fazer quando tiver os dois, ó. Ele identificou e copiou. Então é aqui que é formado o RNA, tá vendo, Pedro? Olha o RNA sendo formado. Aqui é o RNA. Esse RNA, o que acontece? Ele vai sair para fora do núcleo celular. Ele fica dentro da célula, só que ele vai ficar fora do núcleo celular, certo? Então vai produzir mais, vai ficar fora. Aí tem o ribossomo, que ele vem fora do núcleo, acha a proteína, o RNA mensageiro, e produz a proteína. Ao produzir a proteína, automaticamente há um comedor de RNA que vai simplesmente destruir esse RNA, formando a quantidade de proteínas que seja necessária. E como é produzido esse ribossomo? Ele já tem no nosso corpo, isso é questão de conhecimento da célula. Tá? Ele não é produzido do nada. Esses elementos eles já existem nas células e são produzidos pelo DNA da própria célula. Tá? Mas, basicamente, esse é o processo de construção básico. A gente vai para o terceiro só para fixar. Aqui, novamente, a gente tem dois fatores de transcrição positiva, certo? Tem o RNA polimerase, e aí a gente segue esse mesmo processo. Ó. Enquanto um vai fazendo a proteína, o outro vai destruindo o RNA para que ele não produza essa proteína de forma exagerada. Tá bom, gente? E aí a gente produz os termos. Vocês conseguiram compreender? Sim. E se for uma transcrição positiva e negativa? Negativa, não tem como não. Ou fica uma ou fica outra. Se tiver aqui, ó, né? Ela não entra. Se está acionada, ela não entra. Agora, o contrário é a mesma coisa, ó. Se ela está aqui acionada, ó, tá vendo que ela não localiza? Ela vai tentar fazer a transcrição e vai ser identificado que esse trecho não pode ser transcrito. Tá? Isso é para evitar que se tenha transcrições de proteínas que não fazem necessariamente o que precisa daquela célula. Serve para isso, esse tipo de elemento. Tá bom? Deixa eu ver isso daqui para ver se eu lembro. Essa aqui é a relação de afinidade, que é importante. Ó. A quantidade de transcrição que vai acontecendo, ela está diretamente relacionada à quantidade de fator de transcrição positiva e a afinidade desses elementos. Ou seja, quanto maior a afinidade, maior o número de transcrições será feito, certo? Quanto menor a afinidade, aí menor vai ser a relação de transcrições a serem feitas. Então observa que ele fica aqui, mas eles não ficam estáveis, ó. Tá? Coloca alto aí. Aí se eu colocar tudo alto, ele encostou, ele vai transcrever. Entendeu? Aí são proteínas que fazem essa quantidade de transcrição serem produzidas. O que é afinidade? Afinidade é que nem a gente tem afinidade com as pessoas, entendeu? Você tem mais afinidade com alguns colegas do que com outros. Você consegue conversar mais, ter mais assunto com um colega do que com outro. Está relacionado a isso. Então, algumas proteínas têm mais afinidade de se ligar do que outras. Tá? E aí, essa afinidade vai gerar essa possibilidade de produzir RNA em excesso, em quantidade ou não. Entendeu? Prontos? E aí, essa parte ficou tranquilo? Uhum. Esse exemplozinho é bom, né? Momento em que teu amigo chega e te fala, deixa eu te dar um impulso para você transmitir sobre esse sistema aqui. Bom, então assim você já consegue, vocês já estão vendo como é que funciona o processo, vocês já estão vendo direitinho aí do que a gente está falando, do que a gente está colocando, estão conseguindo pegar as ideias todas. Deixa eu fazer a chamada mais uma vez aqui, que eu não fiz por esses tempos. Pronto. Bom, essa é a parte do DNA. Agora, a gente vai entrar na parte da discussão. E eu vou ter que dar o correzinho. Vou ter que dar o correzinho porque eu tenho que terminar, gente, esse conteúdo hoje. Não é questão de coisa, não. Preciso terminar ele hoje. Então, a gente só vai conversar agora sobre o genoma humano e sobre terapia gênica. Ou então, pelo menos, sobre o genoma humano. Vocês já ouviram falar disso, né? Genoma humano? Não. Nunca ouviram falar do genoma humano. Não. Então, o professor de vocês, ele é tão velho que ele acompanhou as notícias do Fantástico sobre o genoma humano.
Tá? Você vê como eu sou velho. Então vocês podem depois pesquisar aí, ó, no YouTube deve ter. Eu vou até ver aqui. Genoma humano fantástico. Vídeos. Tá vendo aqui a matéria no Fantástico. Aí ele conta a história. Não sei se esse é tão... Qual a edição vai ser, né? Mas a minha edição é de 99. Tá bem antigo. Ele tava falando sobre isso, né? O genoma humano, gente, ó, genoma, basicamente, a gente precisa ter essa clareza do que é. Genoma é o conjunto de todo o material genético de uma espécie, tá? No caso, se é o genoma humano, é todo o material genético do ser humano. E aí teve-se um estudo para identificar todo esse material genético do ser humano. E foi um estudo, olha para você ver a seriedade do estudo. Foi um estudo que começou em 1995 e só terminou em 2003. Onde eles pegaram o código genético e mapearam todos os genes do ser humano. Todos. Certo? E aí, qual era o grande objetivo desse estudo? Quais eram os seus objetivos? O primeiro é que isso ia ajudar a identificar o número de genes. E isso facilita o estudo para a gente poder identificar doenças e tudo mais, tá? A gente consegue identificar as alterações gênicas que geram doenças, certo? Então, a importância desse estudo. Além disso, ele também ajudou a auxiliar na criação de tratamentos. Ou seja, alguns tratamentos, algumas doenças crônicas, que são aquelas doenças que você não cura, certo? Não, a gripe não é uma doença crônica, né? Se tem gripe, você depois recupera e fica bom. Algumas doenças crônicas que são causadas pelo código genético, foi com o estudo do genoma humano que conseguiu se descobrir alguns tratamentos. Claro que tem muito a se evoluir ainda, tem muito a se crescer. E observe que eu estou falando de uma coisa de 18 anos atrás, só que é muito complicado ainda. Esse é um conhecimento absurdamente complicado, porque a quantidade de genoma humano que a gente tem é surreal, sabe? É uma coisa assim que tipo, se você começar a ver todo o código genético, botar uma página de A4 do código genético por vez, e você vê uma página por segundo, você fica 10, 20 anos vendo e não termina. Sabe? A quantidade absurda que tem de material para estudar, né? E aí a galera está desenvolvendo, tem muita coisa desenvolvida sobre isso que está trazendo grandes benefícios, né? E com tudo isso, né, ele pode detectar alterações gênicas ou genéticas, né? Com essas alterações a gente consegue identificar com mais clareza doenças relacionadas ao ser humano, tá? Aí a gente vem aqui, quando a gente vai falar de humanos, o que foi descoberto com essas pesquisas? Bom, primeiro, a gente descobriu que o ser humano tem 21 mil genes, ou seja, gene pra caramba, tá? A gente descobriu que temos somente um pouquinho mais de 3,3 bilhões de pares de nucleotídeos. Para quem não lembra os nucleotídeos, né? Temos lá o A, né? Adenina. O C, citosina. O G, guanina. E o T, timina. Tá certo?
Esses elementos aqui, ele está falando de pares, né? E que vocês lembram que eles são sempre associados, né? A adenina, ela está associada com a timina e a citosina está associada com a guanina. E vice-versa, tá? Ou seja, ele descobriu que tem 3,3 bilhões desses pares aqui, ó, que formam nosso código genético, certo? E a melhor descoberta de todas relacionadas a isso daqui foi essa, de que o nosso código genético, tá? Que é o nosso DNA, a diferença entre seres humanos, tá? É de 0,01%. Então, a diferença entre eu e Pedro, eu e todo mundo aí, é de 0,01%. Ou seja, a gente é igual. Tá? A gente é basicamente igual. Independente da cor da pele, da cor do olho, do tipo de cabelo. Esses são detalhes, tá? Entre duas pessoas é 0,01%. Essas diferenças que a gente conhece, que a gente vê, elas são minúsculas em relação à nossa composição. Então, não dá para a gente achar que existem raças diferentes de seres humanos. A gente é igual, literalmente igual. Então, isso botou vários estudos preconceituosos, racistas e tudo mais, dizendo de que o ser humano eles tinham características diferentes e podiam ser formados raças diferentes. Era muito comum esse tipo de estudo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, que eles falavam que o alemão, eles tinham estudos anatômicos mostrando que o alemão ele era diferente, certo? Aí tem até o filme de Tarantino, tem um pedacinho que mostra isso, Jungle. Eu não vou recomendar para vocês que é um filme violento, mas ele fala sobre essa parte. Fala um pouquinho sobre essa ideia do racismo, tá? Bom, pronto. Fechou o genoma humano. Agora a gente vai para essa última partezinha aqui, ó. Ixi, mais uma página. A gente vai para essa última parte aqui, que é terapia gênica. Bom, eu só vou dar a definição para vocês e vou falar algumas características. Eu vou até escrever a definição. E aí, a gente fecha nesse quadro aqui e o restante da aula a gente vai ficar sossegado. E aula que vem eu falo do DNA recombinante. Eu puxo um pouquinho do que a gente trabalhou sobre isso, falo do DNA recombinante, das outras coisas, a gente encerra o módulo anterior e esse módulo no só, e a gente já começa a ficar ótimo no nosso cronograma, tá bom? Então eu vou escrever aqui, ó. A terapia gênica, ela usa técnicas de transferência de material genético para substituir ou inativar genes, substituir ou inativar genes específicos. Pronto. Certo? Deixar até de rosinha aqui, porque eu acho justo. Gente, isso aqui é apenas uma definiçãozinha leve do que é a terapia gênica. É um pouquinho mais complexo que isso. A terapia gênica é quando a gente vai trabalhar um pouquinho mais quando a gente fala de DNA recombinante. É quando a gente pega literalmente pedaços de DNA e faz com que ele se expresse no organismo onde ele apresenta alguma deficiência desse elemento. Quando a gente faz essa expressão, ele vai aliviar sintomas crônicos, né, de doenças genéticas e vai fazer com que a pessoa expresse a proteína que ela não tem. E ao expressar essa proteína, ela vai ter uma maior qualidade de vida. Seria como se... acho que não tem isso daí, não tem essa produção. Mas seria como se a gente tivesse a capacidade de jogar um código genético na gente, e com esse código genético a gente começa, as pessoas que não produzem insulina voltassem a produzir insulina, certo? Então isso é uma fase de estudos ainda, a gente está na fase bem inicial, não se tem muito o que
Tem muito o que estudar ainda, muito o que se aprender sobre esse ramo. Só que ele já existe e ele está aí. Um fator curioso, por exemplo, é que se utiliza, como é que a gente chama? Deixa eu ver aqui. Pedro, aí já é uma coisa um pouquinho mais complicada, viu? Eu não vou dizer para você que sim, não vou dizer para você que não, tá? Mas é um pouquinho mais complicado, a calvície. Plano capilar que me espere. Na verdade tem isso, né? O plano capilar tá aí para salvar muita gente e as técnicas hoje são bastante eficientes. Mas viva a sua vida primeiro, pô. Quando começar a surgir aí, você já pensa nisso. Ou vai juntando dinheiro já, porque é caro. É caro! Certo? E aí você vai fazer. Ou então raspa o cabelo e curte sua carequice, cara. Deixa a barbona assim e deixa a cara aqui em cima, cara. Curte. Tem coisas que você pode fazer. Bora lá. Então é o seguinte, aí sobre essa terapia gênica, a gente tem algumas coisas que tá se levantando, né? Tem vários questionamentos sobre ela. Mas é normal isso porque está na fase inicial. Gente, lembrem que o primeiro computador, ele cabia numa sala do tamanho daquela área lá de serviço do projeção, aquela sala onde fica a direção. Era um computador, cabia naquele negócio e ele tinha uma capacidade de armazenar, uma incrível capacidade de armazenar coisa de 32 KB de informação. Tá? Pensa aí nisso. E hoje você tem um celular que é do tamanho disso daqui. Que Não é nada. Pois é, tá vendo? Se eu espirrar aqui... 128 GB. Se eu espirrar aqui já deu mais KB do que ele armazena. Vocês terem noção. Né? Então é um pouquinho mais complicado a gente poder fazer essas avaliações, esses entendimentos. O negócio vai melhorando com o passar do tempo. Se vocês analisarem antes de chegar a imagem, chegou o som, né? Os caras estudaram o som, depois do som estudaram a imagem, e aí vai a evolução, né? É incrível quando você para ver a evolução das coisas, e não vai ser diferente com essas terapias gênicas, não. Certo? Mas aí eles apresentam ainda alguns probleminhas, e aí eu vou trazer um pouquinho desses probleminhas. Tá? A primeira de todas é a baixa eficiência. Como assim? Ele ainda não tem uma eficiência desejada. Como você vai adicionar um gene específico para a célula específica, elas não chegam com tanta facilidade no seu ponto, e aí a produção dessa expressão genética, ela não é tão eficiente quanto se expressa. Vai ter pessoas que vai funcionar perfeito, vai ter pessoas que não vai funcionar por conta disso, tá? Além dessa baixa eficiência, ela também tem os problemas com curta duração da expressão. O que significa isso daqui? É que quando você coloca para poder expressar o código genético, ele vai expressar e vocês lembram que depois ele é degradado, né? Isso também vai acontecer com esses elementos. Então ele vai expressar e ele vai ser degradado. Como ele está nesse processo de curta expressão, o valor aplicado para produzir não dá o retorno que tenha sentido para produzir. Certo? Você vai gastar milhões para fazer uma coisa que talvez não dê certo. Então tem isso. O outro ponto é segurança. Por que a segurança? Porque, como eu falei para vocês, esse código genético ele tem que ser incorporado na célula de alguma forma. E aí, a princípio, ele utiliza o que nós chamamos de vetores para transmitir esses códigos nessas células. E os vetores atuais, os mais comuns, são os vírus. Tá? E aí, por que tem a segurança no processo? Porque você pode simplesmente pegar um vírus inativo, que não está totalmente inativo, ele pode se ativar na célula e acarretar uma doença. Por exemplo, os vírus da AIDS são utilizados para isso. Então a pessoa pode fazer uma terapia gênica e acabar saindo com AIDS. Sabe? São todos esses processos, gente, são fases de estudo, certo? É tudo estudo. A galera está descobrindo, está conhecendo, está vendo como é que pode para resolver. E para fechar, a gente tem o que nós chamamos de reação imunitária. O que é a reação imunitária? É simplesmente o seu código genético, o seu corpo vai identificar aquilo como um vírus mesmo, vai identificar aquilo como um patógeno, como um agente estranho. E ele vai literalmente destruir esse agente estranho. Aí a terapia gênica, o seu corpo vai criar um sistema de defesa para essa terapia gênica e aí ela não faz mais efeito nenhum. Tá
certo? Então, observa quantas coisas ainda tem que se evoluir, quantas coisas está tendo que se desenvolver para começar a conseguir a chegar nos objetivos. Tá certo, turma? Então, esse era o tema que a gente tinha que trabalhar, esse era os assuntos que nós tínhamos que trabalhar com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu quero saber se ficou alguma dúvida, se vocês estão com a informação tranquila aí, se está tudo perfeito. Então, quem tiver, aproveita agora para a gente tirar nesse diálogozinho final. E aí? Silêncio. Povo? Então,